Bom dia, meus amados, graça e paz. Vamos estar encerrando hoje esta lição que nós começamos há praticamente um ano atrás, com a rejeição dos erros que muitos podem cometer quando se deparam com o quinto ponto do calvinismo. E a síntese desses erros, é lógico que quando nós falamos sobre heresia, ou a heresiologia, nós percebemos que Satanás, que se disfarça de ministro, ele pode, inclusive, até se possível fosse, enganar os eleitos de Deus, por ele ser o pai da mentira. E não é diferente com seus falsos mestres, não é diferente com aqueles que ele levanta para cumprir os seus intentos malignos, né? Inclusive dentro da igreja, partindo de pessoas que estão ali na obra local, homens e mulheres que aparentemente se converteram, mas que nunca de fato foram convertidos, mas só quem pode discernir isso é Deus. Esses homens e mulheres que na verdade não fazem parte da igreja, mas estão presentes ali na igreja local como o joio no meio do trigo. Há uma atenção especial para aqueles que preservam a doutrina na igreja, porque o erro ele não vem muitas vezes na sua forma final de apostasia. A igreja, para que ela seja uma igreja apóstata, ela passa por estágios em que esses enganos eles são inseridos no seio da igreja de maneira tênue, em que aqueles que estão na liderança, ou principalmente aquele que é o zelador pela doutrina da igreja, ele tem que estar atento a todas essas proposições, né, a todos esses ensinos que procedem do púlpito, procedem da parte da escola bíblica dominical ou de todo o aparato pedagógico da igreja, né, que se propõe a discipular os irmãos. Nós temos que o tempo todo estar atento aos falsos ensinos, e muitas vezes eles vêm voluntariamente, até mesmo pelos servos de Deus. E como eu disse, né, quando nós estudamos a heresia, a história das heresias, você percebe que o engano ele vem camuflado com partes da verdade. Então, quando nós falamos sobre os erros, né, que são cometidos diante das doutrinas, principalmente das doutrinas basilares, que eu entendo que são as doutrinas da graça, as doutrinas soteriológicas, nós não podemos negligenciar o peso dessas doutrinas, e essas doutrinas sendo centrais, porque expressam verdadeiramente o poder do Evangelho, a graça de Deus, que não é por obras, a salvação é do Senhor, e nós não podemos acrescentar algo a isso com o intuito de desviarmos o foco da soberania de Deus, da glória de Deus, para não corrermos o risco de estarmos sobre anátemas, maldições. E nós já falamos sobre aqui que maldição é o quê? É ser separado para a destruição. Então, os erros, eles vêm de maneira sutil, nós temos que estar atento a isso, mas você só pode conseguir discernir o início dos erros, né, ou a apostasia que está ali sendo implantada na igreja através dessas portas de entrada, se você estudar a palavra de Deus, se você se aprofundar no conhecimento da verdade bíblica. E é por isso que a igreja ela tem que estar voltada para o discipulado, voltada para o foco no ensino da palavra de Deus, tanto a partir do púlpito quanto de todas as outras ferramentas, como é o caso da escola bíblica dominical, que é uma ferramenta importante para a igreja. Então nós estaremos hoje encerrando o quinto ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos, com a rejeição dos erros que alguns podem cometer. É lógico, como eu disse, é a síntese dos erros, e nós entendemos que outros erros podem ser cometidos em relação a essa doutrina ou aos outros pontos do calvinismo, mas aqui nós já temos uma boa expressão, né, de uma quantidade de erro razoável que é cometido diante desse quinto ponto do calvinismo. Amém? Vamos então para o primeiro erro que é cometido em relação ao quinto ponto do calvinismo. Erro 1. A perseverança dos verdadeiros crentes não é resultado da eleição, ou um dom de Deus obtido pela morte de Cristo. É uma condição da nova aliança que o homem deve cumprir pela sua livre vontade antes de assim chamada eleição decisiva e justificação. Ora, se a perseverança ela não é um produto
ou alicerçada na eleição, então todas as demais partes dessa eleição também não é. Porque Deus que inicia a boa obra no coração do crente, restaurando esta vida que estava morta em delito e pecado, ele coloca dentro de nós esse desejo de adorá-lo, essa inclinação natural dessa nova vida em produzir boas obras. E essas boas obras são obras de santificação, são obras pelos quais a palavra de Deus diz que Deus preparou para que andássemos nela. Se a perseverança não é um produto da eleição, todas as demais coisas não são, porque faz parte de um elo, de uma corrente de ouro que é inquebrável. É mais um dos elos da corrente de ouro. Então nós entendemos que, de maneira alguma, nós possamos pensar diferente, que a perseverança dos santos não seja produto da eleição de Deus. Veja que os Cânones de Dort diz assim: a Escritura Sagrada testifica que a perseverança provém da eleição e é dada aos eleitos pela morte, ressurreição e intercessão de Cristo. São os ofícios de Cristo. Como o Cordeiro Santo de Deus, em que a palavra de Deus diz que nele, em Cristo, estão contidos todos os tesouros. E esses tesouros agora são disponibilizados a nós mediante a sua morte, que conquistou todas as bênçãos celestiais e as promessas que estão alicerçadas no fundamento que é Cristo para a igreja. Então a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, como está em Romanos capítulo 11, versículo 7. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, se Deus entregou o seu filho para o seu povo, e agora ele retém a graciosidade, os tesouros que estão em Cristo, lógico que não. Então a perseverança dos santos é de fato um produto dessa eleição, em que Deus começa a boa obra, Deus aperfeiçoa esta obra no coração do crente e nos conduz ao final seguro, em que Ele, Deus, é o nosso refúgio. O segundo erro: Deus de fato prover os crentes de suficientes forças para perseverar. Show de bola! Realmente Deus prover os crentes de suficientes forças para perseverar. Veja que Deus nos habilita nessa batalha, nessa guerra santa. Nós temos a armadura, a palavra de Deus diz que nós devemos nos revestir de Cristo. E agora nós estamos capacitados a enfrentar toda essa carne, né? Toda essa lei que habita em nossa carne, que tenta se opor à lei do homem interior ou a se opor ao espírito. Então há uma luta de fato entre a carne e o espírito. Mas nós fomos abastecidos de suficientes forças para preservar em Deus até o fim. Então, ok, o texto está certo. Deus de fato provê os crentes de suficientes forças para preservar ou perseverar. E está pronto para preservar tais forças neles. Lógico, Deus tem todo o poder. Deus não vai falhar. Aí entra o problema. Aí entra o fermento na massa. E aí ele conclui aqui: se este cumprir seu dever. É lógico que o crente vai cumprir o seu dever, porque ele ama Deus. Mas não está condicionado a ele cumprir o seu dever. Percebe a sutileza? A causa da nossa perseverança é a força de Deus, e não no nosso poder para que possamos preservar até o fim. Se dependesse do homem, é certo que ele cairia. Se não fosse a graça perseverante de Deus derramada em nossas forças, em nosso ser, nós de fato sucumbiríamos diante de todas as mazelas deste mundo. Tanto a física, psicológica, espiritual. Nós estamos rodeados, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, esse mundo está condenado, que o sistema que impera nesse mundo é um sistema demoníaco, em que o pecado ele está em todas as áreas. É terrível a condição deste mundo. E nós não fomos tirados deste contexto. A oração de Cristo é que nós não fôssemos tirados, mas que Deus estivesse conosco neste contexto. Então tudo se alicerça no próprio poder de Deus e não no nosso próprio poder, meu irmão. Nós não podemos transferir para o homem aquilo que pertence a Deus.
Então o texto aqui, ele é sutil. Veja que eu vou ler de novo o erro 2. Deus de fato prover os crentes de suficiente força para perseverar. E está pronto para preservar tais forças nele. Show de bola. Aí entra o fermento. Se este cumprir o seu dever. Mas ainda que todas essas coisas tenham sido estabelecidas, né, a perseverança dos santos, os elos da corrente de ouro da salvação, que são necessários para preservar na fé e que Deus usa para preservar a fé, ainda assim dependerá da vontade do homem se perseverar ou não. Se depender da minha vontade, meu irmão, você não conhece o coração do homem que é enganoso. Maldito o homem que confia no homem, ou confia na força do seu braço. Nós não, todavia confiamos no Senhor. Veja que os canos de Dort, ele é certeiro, e muitos podem achar que ele está exagerando, mas se nós olharmos para o erro 2 aqui, contido no texto, eu já coloquei também na descrição aí da live, o texto dos canos de Dort, e aí depois os irmãos podem ler de maneira completa, né? De maneira mais expedita aí. Eu vou ler mais ressaltando alguns pontos, então eu vou tentar aqui abreviar alguns textos, né? Lógico, para a gente ganhar tempo, mas os irmãos podem ler depois aí na íntegra, né? O texto em si, e aí vocês podem, mais uma vez, reforçar essas ideias. E veja que os canos de Dort, ele está sendo bem, como é que se diz, bem enfático aqui. E muitos acham que os canos de Dort estão exagerando nessa atribuição aqui ao erro 2. Ele está dizendo que esta é uma ideia abertamente pelagiana. Porque nega de fato a depravação do homem. Nega de fato a condição do homem em que ele está realmente morto em delitos e pecados. Se nós estamos aqui alicerçando no nosso próprio poder, na nossa própria força de vontade, nas minhas volições, o ato de perseverar, você está colocando no homem algo aquilo que ele não pertence, naturalmente. É lógico que Deus vai colocar em nós a inclinação para as boas obras, a nossa fé, ela terá uma fé condizente com a fé viva. Porque isso é natural, porque Deus colocou isso diante de nossos corações. Mas a razão de tudo isso é quem? Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que é Ele que é capaz de nós sermos fortes nele para enfrentarmos tudo aquilo que nos cerca. Então, essa ideia é abertamente pelagiana, pois coloca no homem uma condição que ele não poderia estar mediante a entrada do pecado no mundo. Enquanto deseja libertar o homem, o faz usurpador da honra de Deus, combate o consenso geral da doutrina evangélica que retira do homem todo motivo de orgulho. É lógico que quando nós pregamos as doutrinas da graça, isso afronta o coração do homem. Coloca o homem numa condição de servo, coloca Deus na condição de Senhor, e aí nós temos então o pecado lutando para remover Deus da sua condição soberana e tentar colocar no homem poderes que ele não possui. E atribui todo louvor por esse benefício somente à graça de Deus. É também contrário ao apóstolo que declara, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Então a refutação está aí. Né? É uma ideia pelagiana, é uma ideia que coloca no homem poderes que ele não possui, mediante a entrada do pecado no mundo, e retira de Deus a toda a honra e toda a glória. Coloca no homem, exaltando ele a uma condição que ele não possui. E nós sabemos que esta honra e toda a glória é a Deus, que nos confirmará até o fim, para sermos irrepreensíveis, não pelas nossas próprias forças, mas pelo poder de Deus que agora habita em nossas fraquezas. O erro 3. Crentes verdadeiramente regenerados não só podem perder completa e definitivamente a fé justificadora, a graça e a salvação, mas de fato as perdem frequentemente e assim se perdem eternamente. Se Deus colocou em nós uma semente corruptível, como nós podemos agora dizer que essa semente é corruptível? Que ela poderá se perder, que ela será lançada como palha ao fogo para ser consumida pela justiça de Deus, que já nos perdoou antes, que já nos justificou.
por isso que eu digo, quando nós estamos diante desse quinto ponto do calvinismo e nós negamos as implicações desse quinto ponto do calvinismo, nós estamos chamando Deus de mentiroso. É algo sério, meus irmãos. É algo sério. As doutrinas da graça são doutrinas fundamentais. Então, se nós formos verdadeiramente regenerados, nós não podemos perder a regeneração. Uma vez que nós nascemos de novo, em nenhum momento da palavra vai dizer que você vai morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo em uma roleta russa da salvação, em que um dia você está salvo, um dia você está perdido. Que mediante, aí entra o ponto anterior, né? Mediante as suas forças, as suas vontades, você vai conseguir vencer o pecado, vencer as circunstâncias dessa vida, vencer as setas demoníacas na sua mente. Mediante tudo isso que nos cerca, nós seremos capazes, né, de sobrepor com as nossas forças, com nossos próprios méritos, de maneira alguma, porque isso nós já estamos aqui falando há algum tempo. A perseverança dos santos se trata do poder de Deus, não se trata do nosso poder, ou do poder que é natural a nós. Não, Deus coloca em nós a semente. Então a semente de Deus, a palavra de Deus, é que nos fortalece, que nos renova. O Espírito de Deus é que nos convence. É Cristo que habita em nós. É através desta armadura pela qual nós somos revestidos, né, no poder de Cristo, que nós podemos então estar habilitados a vencer. E aí sim a palavra de Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Porque não poderia ser de outra forma. É Deus que está na nossa causa. Nós estamos alicerçados no exército de Deus. A Bíblia faz essa linguagem em que nós somos chamados, convocados para estarmos nessa frente de batalha, batalha espiritual. E isso só é possível porque Deus condiciona os nossos músculos espirituais, Deus nos fortalece através da sua palavra, através dos seus dons, através da fé, que é um dom, através dos frutos de arrependimento. Tudo isso são meios que Deus estabeleceu como meios de graça. A Eucaristia, o batismo, né, as ordenanças, a comunhão. Nós estamos nesse momento, né, afastados uns dos outros, mas a liderança da igreja, na figura do pastor Felipe, na figura do diácono Almeida, está trabalhando para que nós possamos, em breve, estarmos novamente reunidos, né, devido a alguns empecilhos que surgiram, que é natural. A implantação de igreja é complicada, é complicada. Então nós carecemos de oração, a liderança carece de oração nesse sentido, porque não é fácil. Então, continue orando, né? E nós vamos realmente sanar esse problema, que em breve nós estaremos então em uma comunhão presencial. E ela é importante nesse processo de caminhada cristã, de peregrinação cristã. Então veja que os Cânones de Dort diz assim: essa opinião de que um crente pode perder a salvação, de que ele pode cair, né, frequentemente da salvação, sair da sua condição de salvo, essa opinião invalida a graça, a justificação, a justificação. A palavra de Deus diz que uma vez justificados, ninguém poderá mais tentar acusação contra os escolhidos de Deus. Se você intenta acusação contra os escolhidos de Deus, você está afrontando o próprio Deus que nos justificou. E se ele nos justificou, quem poderá, diante do seu tribunal, dizer que não, que o diácono Almeida, o pastor Felipe, as irmãs da igreja, elas não estão justificadas, ou seja, livres de toda a culpa do pecado, já que nosso pecado foi punido em Cristo, e nisso nós somos justificados, porque cremos que Cristo é o Cordeiro Santo de Deus. É aquele que recebeu sobre si o nosso castigo eterno, na cruz, concentrado na cruz do Calvário. E se uma vez justificados, como nós podemos agora estarmos numa condição de condenados? De maneira alguma. Então essa opinião, ela invalida a graça, invalida a justificação, invalida a regeneração, que a palavra de Deus diz que essa regeneração é por uma semente incorruptível, e contínua perseverança por Cristo. Ela é contrária às palavras expressas pelo apóstolo.
Meu Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus demonstra o seu amor, nisso está o amor, que Ele nos amou primeiro, um amor eletivo. Ele nos amou primeiro, e nessa condição de inimigos de Deus, Ele envia o seu Filho, quando nós ainda éramos seus inimigos, e agora, restaurados, reconciliados, Ele não nos dará em Cristo todas as coisas? Ele não nos guardará? É o que o texto está falando aqui. Logo, muito mais agora. Se antes, como inimigos, Ele nos deu Cristo, agora que nós somos restaurados, agora que nós somos... como é que se diz? Fugiu a palavra da mente agora. Agora que nós somos reconciliados com Deus, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Não tem como você ser condenado sendo reconciliado com Deus. Porque essa reconciliação ela está alicerçada também em Cristo. É o Pai olhando para o Filho. É quando Deus nos convocar para estarmos diante do seu trono branco, né, em que o universo estará diante da sua presença. Ele vai olhar para Cristo quando olhar para você, meu irmão. As estaturas que nós iremos ter é de Cristo. Nós seremos conformados à imagem do Filho, né, no momento final de glorificação. E nisto, Deus não estará olhando para a sua face, estará olhando para a face do Filho na sua face. Porque Ele nos substitui de fato. E assim, através dele, nós somos agora, então, herdeiros da promessa. Então, quando nós estávamos na condição de pecadores, Ele nos deu o seu Filho, quanto mais agora, na condição de reconciliados, teremos com Ele a segurança de sermos salvos da ira, como está em Romanos capítulo 5, versículo 8 e 9. 1 João capítulo 3, versículo 9 diz: é contrário ao apóstolo João. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. O que permanece no crente é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, é uma marca do eleito. Podemos falhar? Podemos. Fracassaremos em alguns pontos? Fracassaremos. Mas isso faz parte da santificação. Nós não podemos aqui ser legalistas ao ponto de dizermos que não há pecado. Não há pecado na liderança, não há pecado nos membros da igreja, não há pecado, né, como uma característica não constumaz. É lógico que nós não estamos aqui defendendo uma libertinagem. Nós estamos aqui defendendo aquilo que o próprio João, o apóstolo João, está nos dizendo. Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas, como disse, a salvação ela não está alicerçada nos nossos méritos. Ou como o erro 2 aqui tentou, né, nos introduzir um fermento dizendo que dependerá da vontade do... está alicerçada na vontade do homem. Se depender do homem, meu irmão, nós nunca conseguiríamos chegar ao final. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que perseverar, porque é uma marca registrada. Todo crente perseverar, porque é o poder de Deus na nossa fraqueza. Também é contrário às palavras de Jesus Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está chamando Deus de mentiroso se você acha que um crente regenerado, em que Deus iniciou a boa obra, deixou a obra pela metade. Você está chamando Deus de mentiroso. Jesus está dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Porque o meu Pai é maior do que tudo. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se Deus fechar a sua mão, quem é capaz de abri-la? E de Deus abrir, quem é capaz de fechá-la? Ou como a palavra de Deus diz, se Deus estender o seu braço, quem poderá dobrá-lo? Não há força, não há maniqueísmo, não há doutrina em que o mal está em equilibrada força com Deus. Não, nós não defendemos aqui o maniqueísmo. Mas quando você diz que algo pode arrebatar você da mão, você está defendendo o maniqueísmo.
Mesmo que esse maniqueísmo esteja, né, alicerçado no livre-arbítrio do homem. Você está dizendo que você é capaz. Quando a palavra de Deus diz que ninguém é capaz, você está dizendo, não, mas eu mesmo posso me perder ao ponto de eu ser arrebatado da mão de Deus. Eu posso tomar das mãos de Deus a rédea da minha vida. Como um pastor aí, se vocês procurarem na internet, né, disse que ele poderia tomar da mão de Deus a caneta que escrevia a vida dele, né, no decreto de Deus. Ele poderia escrever então uma nova vida para ele. Olha o acúmulo, né, de absurdo que nós somos capazes de cometer quando colocamos um homem numa condição que ele não possui, que ele não tem as propriedades para estar nessa posição. Mas a palavra de Deus diz que não, que Deus é verdadeiro. E se ele diz que nos deu a vida eterna e ninguém pode nos arrebatar da sua mão, então crentes verdadeiramente regenerados não podem perder completamente e definitivamente a fé justificadora. Não podem perder a graça, não podem perder a salvação. E nem frequentemente vai assim se perder pelo caminho. Não, uma vez salvo, salvo para sempre. E isso não pode ser usado de subterfúgios para que possamos, com isso, vivermos uma vida dissoluta. Por quê? Porque nós sabemos e temos o consolo em Deus de que quando pregamos as doutrinas da graça, o cristão verdadeiro, ele não vai usar isso de licenciosidade para praticar o pecado, a libertinagem. Muito pelo contrário. E nem também vai usar isso, né, de orgulho, né, de sentir-se um legalista, achar que ele é melhor do que os outros pelos seus próprios poderes, pelas suas próprias forças, pela fé que ele teve que os outros não tiveram. Tudo isso é dom de Deus. Então essas doutrinas elas nos colocam na posição certa diante de Deus, de humildade. Elas nos colocam na posição de sermos contristados por sabermos que somos fracos. E por amarmos a Deus, gostaríamos de estar numa posição sempre melhor. Por amarmos a Deus e por reconhecermos o quanto Ele é amoroso para conosco, o nosso coração se inflama na direção de Deus, para o adorar em espírito e em verdade. Então eu não tenho problema nenhum em pregar essas doutrinas, achando que com elas os irmãos poderiam entender que nós podemos ter uma vida, né, de pecado. É o que nós iremos tratar agora. Nos próximos erros. Veja que o erro 4 diz assim: verdadeiros crentes regenerados podem cometer o pecado que leva à morte ou o pecado contra o Espírito Santo. Há muita confusão no coração dos crentes, né, quando estão diante desses dois pecados registrados na Bíblia, porque nós sentimos, né, o impacto na iminência de poder cometer esses pecados, e aí nós estaríamos então colocando de fato a Bíblia em contradição. Se eu sou um eleito, regenerado, Deus iniciou a boa obra em mim, e na minha peregrinação eu cometer, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, e aí então a Bíblia entrou em contradição. Ou nós destruímos a certeza e a segurança da salvação. Porque a palavra ela é explícita. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, aquele que está numa condição de apostasia, sabendo e conhecendo a verdade, mas odeia a verdade e blasfema contra Deus, atribuindo as obras de Deus a Satanás e atribuindo a Satanás as obras de Deus, esse que deliberadamente está fazendo isso é uma pessoa que é imperdoável. E aquele que está numa condição de apostasia, né, abandonou a fé, estava no nosso meio e agora pratica de maneira até o fim da sua vida o pecado, a palavra de Deus diz que nós não devemos orar por esses. E aí? É possível um crente ele perder a salvação por blasfemar contra o Espírito ou viver em apostasia? Se nós dissermos que sim, que é possível ele blasfemar contra o Espírito Santo, as doutrinas da graça são destruídas. Mas da mesma forma que nós pregamos todos os outros pontos do calvinismo, nós pregamos este ponto também de maneira bíblica. E entendemos que de maneira alguma aquele que é
regenerado, aquele que Deus começou a boa obra, ou o eleito de Deus, ele jamais, Deus o elegeu, né, podemos assim dizer, para blasfemar contra o Espírito. O nosso fim é seguro. Da mesma forma, aquele que pode cometer outros pecados, né, de maneira de apostasia, né, até o final da sua vida e permanentemente, ele também não morrerá dessa forma. Por exemplo, Pedro blasfemou, Pedro ele negou o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que aquele que negar Cristo diante dos homens, Jesus o negará diante do Pai, diante dos anjos. Percebem? Então, nós temos que entender que a idolatria, a feitiçaria, o roubo, né, esses pecados que são costumados em alguns, eles não podem fazer parte, né, do decreto eletivo sobre aquele que foi regenerado. Aquele que foi restaurado, aquele que Deus elegeu desde a eternidade, ele não vai viver tanto na prática dessas coisas, como não vai morrer nesses pecados. Por exemplo, Pedro negou, mas Pedro não morreu negando a Cristo. Um irmão ele pode roubar, mas esse irmão não vai morrer roubando. O irmão pode praticar idolatria, mas ele não vai morrer praticando idolatria. Alguém pode praticar feitiçaria durante a sua vida. É até mesmo depois abandonar a fé momentaneamente e voltar às práticas comuns, né, do que ele fazia antes, numa confusão mental. Mas, se nós cremos na doutrina da perseverança dos santos, nós não podemos ser incrédulos em achar que Deus irá salvar alguém mergulhado em pecado. Porque essa não é a descrição bíblica para um eleito. A palavra de Deus é clara. Aqueles que são feiticeiros, aqueles que são blasfemos, aqueles que são ladrões, aqueles que são promíscuos, né, que vivem em promiscuidade, nenhum desses será salvo. Agora, nós podemos entender que mediante uma fase da vida você possa cometer esses pecados, isso não se caracteriza de maneira terminal, ou em que você vai morrer nessa condição de pecador, porque aí você está colocando a Bíblia em contradição. Mas nós cremos que Deus, no momento certo, no momento oportuno, nós entendemos pela palavra de Deus que sim, que Deus restaurará essa vida, assim como aconteceu com Pedro. Pedro não negou ao Senhor Jesus, e o que aconteceu no final da vida de Pedro? Pedro saiu propagando o Evangelho. Pedro foi chamado para uma conversa íntima com o Senhor, e Deus curou o coração de Pedro que estava em amargura. Então nós cremos que no tempo oportuno, mediante essa doutrina, Deus vai restaurar. Não sejamos incrédulos. Então a característica de um servo de Deus é essa característica que está na carta de 1 João, ou em vários outros textos em que Deus irá nos preservar mediante a este mundo que está realmente jaz no maligno. Então olha que a refutação aqui do erro do quarto ponto diz: após o apóstolo João ter falado no seu quinto capítulo da sua primeira carta, versos 16 e 17, sobre aqueles que pecam para a morte, e de ter proibido de orar por eles, logo acrescenta no verso 18. Logo acrescenta no verso 18. Por isso que nós não devemos separar um texto do seu contexto. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vai viver em idolatria, não vai viver na prática de promiscuidade, não vai viver, né, tanto de porneia quanto de mocheia. Tanto de adultério quanto de realmente relações iníquas, né, sexuais. Ele não vai viver roubando. Ele não vai viver praticando esses erros que a palavra de Deus diz explicitamente. Aqueles que tais praticam isso são, de fato, perdidos. Mas Deus, no tempo oportuno, vai nos restaurar. Deus, no tempo oportuno, já preparou obras pelas quais nós andaríamos nelas desde a eternidade. E essas obras são condizentes com a imagem do Filho. Porque somos feituras, né, de Deus à imagem do Filho, em que todas as coisas, principalmente a igreja converge para Cristo. A igreja é o corpo de Cristo.
Então, nós negamos em absoluto, né, que a palavra de Deus não está em contradição. Se a palavra de Deus não está em contradição, então nós não iremos blasfemar contra o Espírito Santo, nunca. Então, bote seu coração em segurança. Se você hoje está na igreja, adorando a Deus em verdade, o seu coração está arrependido, por mais que você tenha feito coisas no passado que podem, Satanás agora está usando contra você nessa guerra pela mente, o seu coração está guardado em Deus. Então não entenda que você blasfemou contra o Espírito Santo, não entenda que você está vivendo em apostasia ao ponto de Deus não poder restaurar você. É momento, busca o Senhor enquanto se pode achar, meu irmão. Se você está respirando, largue o seu pecado, largue a sua vida promíscua, largue a sua condição de rebelde. Há tempo, se você está respirando, há tempo de você buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Não deixe que Satanás mine a sua mente e já te coloca numa condição de condenado em vida. Nós devemos realmente nos preocupar com a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação. E nós devemos realmente passar pelo exame da nossa consciência, mediante a palavra de Deus. Isso é importante. Então, por um lado, você não possa ser negligente com a sua salvação. E achar que uma vez salvo, você agora, no momento oportuno, Deus vai te salvar, então você vai continuar vivendo a sua vida de maneira... Isso não procede de um coração que foi regenerado. A descrição do coração regenerado é o temor ao Senhor. Então está aí. O temor está aí. Agora, quando você vive na prática do pecado, né, mesmo que momentaneamente, você está cauterizando a sua mente, tornando ela insensível à ação do Espírito Santo. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Não permita que Satanás coloque uma dúvida tão grande no seu coração que te faça lançar no inferno em vida. Enquanto há fôlego, busque o Senhor. Amém? No quinto ponto. Sem uma revelação especial, não podemos ter nesta vida nenhuma certeza da perseverança futura. Ora, nós já temos a palavra de Deus. Eu não vou nem me aprofundar um pouco nesse ponto aqui, porque nós já temos a palavra de Deus. Nós não precisamos procurar em outro lugar. Se a Bíblia é a palavra de Deus, as promessas que estão ali contidas, é o poder de Deus para a sua vida. Então não seja incrédulo, creia. Creia nas promessas bíblicas. Creia que o Espírito Santo testifica com o seu espírito que você é um filho de Deus. E o temor estará no seu coração, para que você não se afaste em definitivo. Então, como disse, em relação ao ponto anterior, sempre há tempo para buscar o Senhor. Só que, quando se encerra o seu fôlego nessa vida, acabou. A sua condição se encerrou. Então, não seja negligente em deixar para amanhã aquilo que você está sentindo agora, no seu coração. Deus está trabalhando. E Deus é incansável. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Não deixa para buscar amanhã. Não deixa para buscar amanhã. Seja prudente. Seja prudente. Erro 6. Por sua própria natureza, a doutrina da certeza, da perseverança e da salvação causa falsa segurança e prejudica a piedade, os bons costumes, orações e outros santos exercícios. Ao contrário, é louvável duvidar dessa certeza. É a mesma coisa que Paulo enfrenta quando prega o Evangelho. Quando Paulo prega o Evangelho da graça, você percebe nos púlpitos as pessoas chamando Moisés, porque elas acham que o Evangelho é muito fácil. Não é? Quando nós pregamos a graça do Evangelho, quando você está diante da mensagem do Evangelho, você não acredita, você fica com o pé atrás, ressabiado. Como assim? Então, eu não preciso fazer nada? Foi Deus que fez tudo por mim? A salvação é uma obra do Senhor? Não, não pode ser, eu preciso, fazer algo. Eu preciso acrescentar algo. E no caso da igreja da Galácia, o que foi o subterfúgio? Foi a circuncisão. Hoje, muitos pregam no púlpito as boas obras. Você precisa produzir boas obras para ser salvo. E não porque você é salvo,
Nós produzimos obras por sermos salvos e não para sermos salvos. A nossa piedade não é uma piedade alicerçada em um sistema religioso legalista, como está no mundo, em que as pessoas são piedosas para ser. Nós somos piedosos por sermos quem já Deus estabeleceu no seu decreto, através de um plano salvífico, em que ele colocaria essa semente corruptível em nosso coração, em que ele removeria a lei da carne imperando em nossas vidas, e agora nós somos renovados em nosso interior pela lei do Espírito. Então, através do Espírito, nós produzimos o quê? Os frutos condizentes com a nossa nova natureza. E não para termos essa nova natureza. Então, eu não preciso me preocupar mais uma vez em pregar essa doutrina e achar que as pessoas, ao ouvirem que uma vez salvos serão salvos para sempre e eternamente, as pessoas irão negligenciar a sua salvação. E por que eu não me preocupo? Porque a marca do eleito é crer. A marca do eleito é uma fé viva. A marca do eleito é perseverar na fé. É lógico que Deus tem os seus planos para cada um de nós. E, como o próprio Paulo diz, né, ele orou para que o espinho fosse removido da sua carne. Mas naquele momento Deus não removeu. E Deus diz, basta, o meu poder vai te aperfeiçoar na sua fraqueza. A própria luta contra o pecado é uma luta que glorificará a Deus, porque demonstrará que se dependesse de nós, nós iríamos sucumbir. Então Deus tem os seus planos, mas eu não posso ser incrédulo em achar que ao pregar a verdade vai danificar a vida dos irmãos. Muito pelo contrário. A verdade é que nos liberta. É a verdade que nos tira essa opressão, esse peso que muitos colocam sobre os irmãos. Né? Você vê uma religião, né, baseada no cajado de Moisés, que coloca um jugo, um peso nos irmãos de tal forma que os irmãos ficam oprimidos. Uma fé que oprime, a piedade que oprime, um arrependimento que oprime, na verdade, é libertador. Todos esses meios que Deus estabelece dentro do seu plano da salvação, a fé, o arrependimento, a confiança em Deus, nas promessas de Deus, é libertador. Nos traz paz, uma paz que este mundo não pode conhecer, que nós só podemos alcançá-la em Cristo. Então nós não podemos abandonar isso que Deus nos dá, né, e achar que, não, eu posso pregar isso aqui e os irmãos entender de outra forma e viver de maneira dissoluta, de maneira promíscua, de maneira de libertinagem. Lembrando que quando a gente fala de Moisés, é uma mensagem deturpada de Moisés, e não a mensagem que Moisés realmente pregou, porque Moisés pregou sobre Cristo. Mas aqueles que assentavam na cadeira de Moisés deturparam essa mensagem, colocando contradição entre Moisés e Cristo. Mas tudo aquilo que Moisés fez aponta para Cristo. Por isso que a nossa mensagem aponta para os méritos de Cristo. Aponta para a graça que há em Cristo. E aí a igreja, nesse afã, né, de fazer boas obras, de produzir piedade, eles começam na graça, e aí Paulo fica escandalizado. Como assim? Vocês começaram pela graça. Quando vocês se convertem, vocês se deparam com o amor eletivo de Deus, que Deus o amou primeiro, você não questiona, você é como criança. Vocês são como filhos recebidos no seio do Pai, em que Deus está agora cuidando de vocês, e vocês creem. Então vocês saem dessa condição inicial e passam para uma condição legalista, passa para uma condição de libertinagem? Como assim? Não. A verdade, ela é central, ela não tem acostamentos, ela não tem um acostamento que é a libertinagem, nem um outro acostamento que é o legalismo. Ela é central, ela só tem um caminho, o caminho é estreito, e é Cristo. Então, nós não precisamos ficar preocupados quando nós estamos pregando a verdade em achar que os irmãos irão interpretar de outra forma. Não, nós devemos pregar o cajado de Moisés para que todo mundo fique na linha. É lógico que o cajado ele precisa ser... A Bíblia ela coloca essas advertências, né? Busque o primeiro amor, onde você caiu. Fique atento. Fique atento, porque aquele que perseverar é esse que será salvo. Ou seja,
A marca de um eleito é ele perseverar. E se você não está perseverando, você tem que fazer uma autoavaliação. Existem os alertas bíblicos para que nós possamos estar atentos nesse processo de santificação. Deus coloca esses alertas. A palavra de Deus diz que ele é um pai também que, né, dá uma cajadada de vez em quando, porque ele é um pai amoroso. Só aquele que é amoroso que bate. Aqueles outros deixam, né, relegam a criação dos seus filhos. Mas Deus não. Deus é um pai, né, que nos mantém no seu caminho através da vereda da justiça. Vejamos. Então, a fé daqueles que creem apenas por um tempo não é diferente da fé justificadora e salvadora, a não ser com respeito à sua adoração. Esse é o erro 7. Existe diferença entre o crente e o não crente? É lógico que existe. Ainda que muitos que estão no nosso meio, fantasiados de trigo, mas na verdade são joios, ainda que esses demonstram certa piedade, ainda que esses demonstram certa adoração externa. Então, só quem pode sondar os corações é Deus. Nós não estamos aqui na condição de juízes, né? Vamos lá, vamos fazer uma ressalva aqui. Há um texto que é bem deturpado, né? Não julgueis. E as pessoas dizem, viu? Não, você não pode julgar. A palavra diz que nós devemos julgar pela reta justiça. Amém? Isto é bíblico. Porque pelos frutos seremos conhecidos. Mas a palavra final é de Deus. Quem sonda os corações é de Deus. Quando alguém apresenta um fruto diante de você, e esse fruto está condizente com a palavra, você não pode dizer, não, mas essa pessoa não é eleita, ou essa pessoa não é salva, essa pessoa está aqui no nosso meio apenas de maneira... Deixa ela tratar com Deus. Se ela vivia uma vida dissoluta e agora ela apresenta arrependimento, pede perdão, né, começa a viver uma vida condizente com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que você deve julgar esses frutos segundo a palavra. E a palavra de Deus contém essa situação em que pessoas viviam de uma forma e agora elas voltam para o caminho. Mas só quem pode sondar verdadeiramente, ou a palavra final, é de Deus. A mim compete julgar pelos frutos condizentes com a palavra e a descrição que a palavra fala, tanto do ímpio quanto do servo de Deus. Então, a igreja, nós não negamos que a igreja ela tem os dois ali presentes, né? O joio e o trigo, sendo que somente o trigo que faz parte do corpo de Cristo. O joio ele está ali camuflado, infiltrado. Mas eu não posso aqui, mediante a frutos apresentados de arrependimento, uma pessoa que vivia afastada agora voltou para o seio da igreja, ou uma pessoa que pecou contra o irmão e agora ela pede perdão. Eu não, mas ela vive pecando, ela vive cometendo erros. Mas se ela pede perdão, nós devemos julgar os frutos pelos critérios da palavra. É lógico que a palavra também tem aquele trato com aqueles que têm ânimo doble, né? Uma pessoa que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa, a palavra também engloba essa. Mas enfim, nós temos características na palavra de Deus atribuídas aos santos e características atribuídas ao joio, ao ímpio, ou ao inimigo que está ali infiltrado dentro da igreja. Então, há uma diferença. A Bíblia ela coloca essa diferença entre um e o outro. E a palavra de Deus diz ainda que no final saberemos a diferença entre o que é servir verdadeiramente a Deus e o que não. É aquele que vive, né, no mundo. Então nós temos todas essas características bíblicas. Então nós julgamos pela reta justiça. Não julgamos com base no nosso preconceito, mas sim no conceito bíblico. O nosso julgamento é no conceito bíblico. E a Bíblia coloca sim uma diferença entre aqueles que creem verdadeiramente e aqueles que não creem. Aqueles que estão na condição de joio e aqueles que estão na condição de trigo. Então há sim uma diferença. E veja que a própria parábola da semente que nós trabalhamos como um dos textos que é usado para refutar esse erro 7, ele mostra ali, né, que a semente é lançada em diferentes tipos de solo, mas só um solo
que nós temos realmente preparado para recebê-la. Um solo que realmente vai criar raízes à palavra. Então, a doutrina que nós pregamos, que nós ensinamos, ela deve gerar frutos. Ela tem uma ortopraxia, né? A ortodoxia ou a doutrina que nós ministramos, por exemplo, agora nós estamos ministrando o quinto ponto do calvinismo, ele não é uma doutrina vazia de significado, é uma doutrina prática, em que nós entendemos que nesse processo de santificação, a marca do eleito é fazer boas obras, é ter uma fé viva, é viver a imagem do Filho, na direção do Filho, olhando para o Filho, que é o autor e consumador da nossa fé. Então não são palavras vazias. A doutrina da perseverança tem promessas, essas promessas não são vazias. Elas são os poderes de Deus para todo aquele que nele crê. Então, o texto dos Cânones de Dort usa, por exemplo, a parábola da semente. Então, e várias outras passagens que mostram que realmente a fé ela é distinta. Há uma fé que é uma fé verdadeira, não é uma fé com base no homem, né, que crê em algo, mas não é salvífico. Pois todas as coisas que nós olhamos, a partir do momento que nós somos regenerados, converge para Cristo, converge para Deus, que é o Criador de todas as coisas. Então a nossa fé é uma fé salvífica, é diferente. Há uma diferença, a Bíblia ela faz essa distinção em muitas passagens bíblicas. Erro 8. Não é absurdo o fato de alguém, tendo perdido sua primeira regeneração, nascer de novo e mesmo frequentemente nascer de novo. Agora, você percebe o que está sendo dito aqui no erro 8? Alguém está dizendo que alguém nasceu de novo e aí ele perdeu sua condição de regenerado e agora ele novamente nasceu de novo nesse processo de santificação, nesse processo de caminhada da salvação. Eles estão dizendo que no erro 8, e é o que muitas vezes você ouve, né? Esses tipos de doutrinas que não são verdadeiras, em que elas demonstram uma roleta russa da salvação. Um dia eu sou salvo, um dia eu não sou salvo. Se você defende que você nasce mais de uma vez, você precisa encontrar um texto bíblico para isso. Então você depois apresente um texto bíblico mostrando que alguém nasce e alguém nasce uma segunda vez, uma terceira vez durante a jornada de santificação. E a palavra de Deus não vai defender isso. Muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que a semente que está em nós é uma semente incorruptível. Ou seja, ela não irá se perder, ela não será destruída. Se Deus colocou em nós um novo coração, esse novo coração será preservado. Ele não será lançado como palhas ao fogo. Então, nós temos, né, como está, né, em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, e é justamente o texto que os Cânones de Dort usa para refutar esse tipo de ensinamento, em que, uma vez salvo, regenerado, você sai dessa condição, e agora você não é mais salvo, regenerado, e aí você nasce de novo, né? E quantas vezes for necessário você nascer de novo para que você possa no fim ser salvo. Não, o novo nascimento é uma vez só, é só uma ação de Deus. Não existe estágios para o novo nascimento, existe estágios na santificação, no crescimento do conhecimento de Deus, no processo de produzirmos boas obras. Existem estágios, lógico, e é de glória em glória, como a palavra de Deus diz, a santificação. Mas o novo nascimento não. É um ato único de Deus. É uma obra recriadora de Deus. Então Deus não vai ficar recriando, criando e recriando, criando e recriando. Não. Então essa doutrina nega que a semente de Deus pela qual somos nascidos de novo seja incorruptível. Isso é contrário ao testemunho do apóstolo Pedro, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. E por fim, né, o último erro, o erro 9, Cristo em lugar algum orou para que os crentes perseverassem infalivelmente na fé. Ou alguns dizem que não, que Cristo orou por todos. E a palavra de Deus diz que não. Ele orou pelos seus. Ele orou pelas suas ovelhas. Veja que o texto diz assim, ó, a refutação.
Isto, ou seja, isto que Cristo, em lugar algum, orou para que os crentes perseverassem infalivelmente na fé, isto contradiz ao próprio Cristo que diz: eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Também contradiz o apóstolo João, que declara que Cristo não orava somente pelos apóstolos, mas também por todos aqueles que viessem a crer por meio da palavra deles. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A oração intercessória de Cristo, principalmente no Evangelho de João, capítulo 17, é uma oração contundente. Eu não posso, né, de maneira alguma, achar que dentro dessa obra intercessória do Senhor Jesus, dessa obra medianeira, né, em que Ele é o nosso mediador entre Deus, o Pai, e o seu povo, que Ele não possa ter orado pelo seu povo de maneira intercessória. E a palavra de Deus diz que Ele está na igreja, orando pela igreja, orando pelo povo dele, em que ele assume essa condição de advogado com a causa. E qual é a causa? Em que ele entregou a sua vida santa, e essa vida santa foi aceita no tribunal de Deus, para que hoje nós pudéssemos ser justificados. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós de maneira alguma achamos que temos um mediador que está negligente em sua oração para com o povo de Deus. Muito pelo contrário. Nós realmente temos um mediador. E esse mediador é único. E hoje nós temos o Espírito Santo nessa condição de nos lembrar desta obra. Por isso que nós realmente negamos essa condição em que o nosso mediador não intercede por nós. Em que o Espírito Santo não conserta a nossa oração, que é muitas vezes cheia de falha, com gemidos inexprimíveis. Mas nós temos de fato uma obra plena da parte de Deus. Uma obra realmente que completa os intentos de Deus que estavam na eternidade decretada sobre o seu povo, e que todos esses meios agora sustentados pelo poder de Deus está à nossa disposição para que sejamos salvos e remidos e lavados e purificados e guardados, tudo para a honra e glória de Deus. Então, essa obra salvífica, né, diante de tudo isso que nós já falamos aqui sobre os 5 pontos do calvinismo, ela está intimamente ligada com a glória de Deus. E se ela está intimamente ligada com a glória de Deus, e o nosso Deus é um Deus fiel a si mesmo, e é por amor dele mesmo que ele faz toda essa obra, nós não podemos achar que ela é algo fraco, falho, que algo que é realmente fraco e falho glorificará a Deus. É a excelência de Deus nesta obra. Por isso que a salvação é do Senhor, porque todos os aspectos da salvação remetem a uma excelência divina. E é por isso que nós realmente cremos no nosso Deus, que é o nosso refúgio e fortaleza, e nós somos seu povo, lavado e remido e adquirido, geração santa, para que possamos hoje proclamar essas verdades como baluartes, como fortaleza, e alicerçada tão somente em Deus. A igreja é fundamentada em Deus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome nesta manhã. Graças te damos, Senhor, porque mesmo diante de todas as dificuldades, o Senhor é conosco. Não, de maneira alguma, podemos tirar os nossos olhos de ti, Deus, da tua força, do teu poder, sabendo que em nós habita a fraqueza, mas o poder que está em nós, como templo do seu Santo Espírito, é maior do que tudo neste mundo, que estamos guardados tão somente em ti. E se dependesse das nossas forças, realmente falharíamos, mas o Senhor depositou em nós algo que é maravilhoso, e nós podemos, de todas as formas agora, podermos pregarmos, Senhor, sobre isso, de maneira aberta, em saber que nós somos mais do que vencedores, não pelos nossos próprios méritos, mas por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que começou a boa obra em nossos corações e nos levará em segurança até o final. Abençoe aqueles que estão nos assistindo, a Igreja Fiéis à Palavra, que o Senhor possa estar nos abençoando com um local para que possamos glorificar o Teu nome em santidade.
para que possamos desenvolver todas as atividades da tua igreja, para que ela cresça, Senhor, na promoção do teu evangelho. E nisso cremos que o Senhor é um Deus que está trabalhando em nossos corações, está trabalhando na liderança, está trabalhando, Senhor, em cada representante de família da Igreja Fiéis à Palavra. E assim possamos estar seguros, Deus, que mesmo diante das dificuldades, maior é o que está em nós e já somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus. Amém. Fica agora com o pastor Felipe às 11 horas aí, com a mensagem bíblica pelo esse mesmo canal da Igreja Fiéis à Palavra. E agradeço aí a visita de todos aqueles que acompanharam a lição. Então nós estamos encerrando os 5 pontos do calvinismo. E aí nós iremos então analisar aí com a igreja se os próximos ensinos serão direcionados a algum ponto específico. Amém?